nossa secretária aqui, a Érica, doutora Érica, nossa amiga. Me chamo Felipe, sou membro da Comissão de Direito do Trabalho, tá? Hoje teremos a palestra aqui da doutora Carolina Tupinambá e do doutor Ulisses Taveira, e desde já agradecemos a presença dos palestrantes, que são nossos parceiros, estão sempre somando conosco, sempre que nos contatamos, eles prontamente nos atendem, aceitam os nossos convites, são parceiros não só da comissão, como da ESA e principalmente da OAB. Então, sejam todos bem-vindos a esse último dia. Feliz aqui pela presença de todos, vários amigos, colegas. E, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Érica para que ela apresente a nossa primeira palestrante, que já está aqui conosco. Érica, contigo. Boa noite a todos. É uma grata satisfação ver esse evento com tantos membros, com tantos advogados, com a participação da diretoria, com a participação de vários colegas. Foram temas bem espinhosos, temas polêmicos, e vamos iniciar já falando sobre audiências telepresenciais, híbridas, mistas e sala passivas, um assunto que a gente ainda vai ter muito pano para manga, e como a nossa querida presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Roberta, bem disse, sempre que a doutora Carolina traz e aborda algum tema, a gente sabe que a gente vai pensar fora da caixinha. Se parece que o tema é simples e fácil, quando a gente a ouve, a gente realmente reflete e consegue até criar novas teses, né? Então, é com grata satisfação que nós recebemos ela pelo nosso segundo evento consecutivo. Então, agradeço do fundo do nosso coração, em nome da comissão, a sua participação. Vou fazer uma breve apresentação do seu currículo, porque ele é extenso, ele é maravilhoso, ele é admirável e inalcançável, vamos dizer assim. Então, todos aqueles que têm a oportunidade de acompanhá-la, hoje é um dia mais que importante e grato para nós. Boa noite, doutora Carolina Tupinambá. Primeiro, ela é advogada, então ela conhece os nossos desafios, ela é professora da UERJ, ela é mestre e doutora em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP, pós-doutorada no programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro do Centro de Estudos Avançados de Processo, membro da American Bar Association, mediadora certificada pelo ICFML. Então, é com grata satisfação, doutora Carol, que eu passo a palavra, e mais uma vez, muito obrigada por dedicar e contribuir tanto com a Sociedade de Advogados Trabalhistas. A palavra é sua, muito obrigada. Ô, doutora Érica, muito obrigada, as palavras carinhosas. Imagina, o prazer é todo meu estar aqui. Agradeço demais o convite carinhoso do professor Diego, e cumprimento a todos que estou vendo aqui na minha tela, doutora Roberta, doutor Felipe, doutor Ulisses. Uma maravilha, porque a minha tela também está estreita, eu vejo que tem mais gente, mas não consigo ver. E aí, uma maravilha estar aqui com vocês de novo. Eu gosto muito de estar nesses eventos, né, com colegas de classe, porque realmente a gente tem uma oportunidade de troca de experiência muito grande, principalmente agora num tema tão caliente, né, Érica, que é a questão da tecnologia, das audiências por videoconferência na Justiça do Trabalho. Eu primeiro, meus amigos, eu gostaria de... O que eu fiz aqui, mais ou menos, para controlar o meu tempo, que eu entendo que seja de meia hora, é isso? Me confirma, só porque senão eu posso ficar sem noção. Perfeito, nosso tempo é de 30 minutos. Pronto. Então, o que eu organizei? Eu gostaria de falar, de abordar esse avanço, essa nossa evolução, e trazer os 5 principais desafios que eu imagino que a gente deva ainda superar, tá?
A primeira, então o que eu gostaria de abrir compartilhando com os senhores? Que, na verdade, dentro desse histórico de aproximação da tecnologia com o processo do trabalho, nós tivemos basicamente 3 fases. A situação é a seguinte: da primeira para a segunda fase, 1000 anos. Agora, da segunda para a terceira, um estalo de dedos. E já estamos indo aí, sabe-se lá para onde. Então, no primeiro momento, a gente vibrava com a informatização dos andamentos. Você imprimir boleto, era sucesso. Você conseguir imprimir boleto sem ter que copiar, já era sucesso, tá? Esse é o primeiro momento, quando a gente começa a ter algum grau de controle tecnológico dos andamentos processuais. Lá se vão 1000 anos. Depois a gente parte para a fase de digitalização dos processos, a implementação do processo eletrônico. E aí eu lembro, né, que o pessoal fazia passeata, aqui no Rio o povo fazia passeata na frente da Justiça do Trabalho, que acabar com a Justiça do Trabalho, que todos nós viraríamos robôs, que o mundo ia acabar. Então, o povo revoltadíssimo pela implementação do PJE. Depois, nós passamos, então, para a fase que nos encontramos, que é caracterizada por 2 grandes elementos. O primeiro, a inteligência artificial no sistema de justiça. E aí, gente, eu já estou falando de juiz robô mesmo, já estou falando de algoritmo com tomada de decisões no TST. A gente tem, né, aquele robô BenTV, que tudo nosso é mais agradável, mais bucólico, mais romântico. Então, o nosso robô chama-se BenTV, né? Ao contrário no Supremo Tribunal Federal, o mesmo robô equivalente chama-se apenas Vitor. Não sei se tem algum Vitor aqui na plateia, mas nem se compara com o BenTV. E aí, no primeiro momento, na verdade, o que se fazia com essa inteligência artificial? Apenas o mapeamento, né? O mapeamento dos processos que teriam impedimento ou suspeição por ordem dos ministros do TST. Agora já estão partindo para uma nova fase de seleção de admissibilidade de alguns filtros recursais. Seria, na verdade, se estavam indo por esta fase quando veio a pandemia. Eu confesso até que eu não sei em que pé mais que está. Mas a gente já está avançando, dando os primeiros passos nesse sistema de interação de inteligência artificial na justiça. Né? Não estamos lá como Estônia da vida, que já tem tribunais organizados por juízes robôs. Né? Há vantagem nisso? Porque também todo mundo que está na mesma situação parece ter o mesmo resultado. Mas ainda me parece que nós temos mais desvantagens do que vantagens, né? A justiça também tem aquela ideia de acolhimento, né? De um abraço amigo, de um conforto moral. A justiça é uma invenção de gente, não é máquina ainda. Mas, enfim, estamos nesse caminho. E o segundo elemento que caracteriza essa nossa terceira fase é justamente as interações por via eletrônica. E como é que a gente começa isso? A gente começa isso lá atrás, mas a pandemia traz esse efeito catalisador, por que não dizer desesperador. E aí faz com que, da noite para o dia, a gente passe a interagir com a tela do computador. Isso vem na portaria 61 do CNJ, quando inicia todo esse pesadelo da pandemia, em 2020. Na alteração da lei do juizado especial é muito importante, a alteração que houve em 2020, permitindo expressamente, aí na lei, a gente não está falando de normativo, né, de sistema de justiça, a lei 9.099 ela é alterada para falar das audiências por videoconferência, e vem o ato conjunto, né, do CSJT número 6, o artigo 16, trazendo esse plano emergencial de prestação de justiça e traçando as primeiras linhas, quando a gente ainda imaginava que a pandemia era questão de 20, 30 dias. Bom, isso tudo, eu digo que não é a novidade, foi apenas catalisado por esse fator pandêmico, porque, na verdade, o CPC de 2015, ele já trazia uma série de dispositivos com a possibilidade
de uso de tecnologia na interação das partes. Eu destaco principalmente o 236, quando falar lá no parágrafo 3º a possibilidade efetiva de audiências por videoconferência. Bom, então, meus amigos, esse é o estado da arte. A gente veio comemorando o boletim que saía daquela maquininha com andamento, e hoje nós estamos falando de inteligência artificial e de interação por via eletrônica. As coisas mais revolucionárias em termos de tecnologia, que são mais disruptivas, a verdade é que vai introagindo na gente, a gente nem percebe, né? Mas eu acho que todos aqui, quem tem mais de 40 anos, lembra que houve uma época em que não existia o WhatsApp, houve uma época em que não existia smartphone, né? Para a gente mesmo, houve uma época... Alguém lembra quando é que passou a primeira mensagem do WhatsApp na vida? A coisa foi se inteirando da gente, e hoje, na verdade, o telefone ele é praticamente uma prótese cerebral, porque se a gente esquece em casa, meio que passa o dia sem cérebro. E aí, nesse contexto, quais são os 5 maiores desafios que tenho percebido em julgamentos das cortes internacionais sobre o tema, porque isso não é uma questão do Brasil, é uma questão do sistema de justiça contemporâneo, e que percebo serem as maiores agonias dos nossos colegas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas são 5: a publicização, a inclusão digital, a necessidade de cooperação, a questão do humanismo e da eficiência probatória. Eu destaquei esses 5, não que não existam mais de 300, mas eu acho que esses 5 são os principais pontos que desafiam a questão da interação por via eletrônica. A publicização, o que acontece? A gente é de uma época também, qual que era o bom estagiário, né? Era aquele que tinha máquina fotográfica, aquele que você não precisava nem comprar, aquele cara, né? Ele já vinha com um selo de economia, porque ele já tinha a máquina de fotografar, então e ele ficava naquela fila, né? Ficava na fila, tirava foto, passava a foto para o computador, ele tinha um cabo que fazia isso, o cara era bambambam, admirado pelos colegas, né? Mandava nos outros estagiários e tudo mais. E aí o tempo que lhe sobrava, porque ele tinha esse material de ponta tecnológica, que era a máquina fotográfica, aquela coisa pesada, e as pessoas ficavam com medo de ser assaltado na rua para pegar aquilo e tudo mais. E aí ele sobrava tempo, então ele podia até assistir às audiências e ganhar hora no escritório modelo, né? Então a gente tem uma ideia de audiências públicas. Então o primeiro desafio no Brasil, as audiências são públicas, a gente assiste direto a pancadaria no Supremo pela televisão e a gente acha que tudo é isso. Como é que vai fazer essas audiências públicas por videoconferência? A gente não tem nem musculatura tecnológica para um negócio desse, porque se entra a testemunha, o negócio já cai, né? A voz do outro começa a ficar dando eco e coisas do gênero. Então, a primeira situação no Brasil, a gente sempre foi acostumado com a publicização dos atos processuais. Isso é muito dificultado com a interação pela via eletrônica. Ela acaba ficando ali circulando apenas entre as partes. Na Alemanha seria mais simples, é tudo sigiloso, ninguém pode ver as audiências dos outros, né? Na Inglaterra, a gente também não pode ver, ninguém pode nem gravar, ninguém pode fotografar. Houve um conflito grande e, em 2000, começaram a estudar uma proposta para se reunir todo mundo e ainda nunca saiu do papel. Tem 20 anos isso, que as pessoas acham que não pode divulgar a audiência dos outros. Então, assim, na Itália, se passou por período, na Europa, a gente tem vários campos de jurisdição que a gente tem períodos experimentais para ver como é que será se a gente ouvir o julgamento dos outros, né? E a gente está acostumada a ver o pega para capar do Gilmar com os outros, né? E comenta e vira ridículo e tudo. Então, assim, para o nosso mindset é difícil você imaginar que vai interagir ali naquele grupinho
quando a gente fala de publicização. Na França, tem uma presidente, durante a presidência de uma ministra da Suprema Corte, chamada Elisabeth Linden, foi produzido o chamado Relatório Linden, para trazer como é que pode, né? E aí muitas referências ao Brasil. Poxa, o Brasil é um lugar que todo mundo escuta o desembargador votando na hora que ele está votando. Olha que escândalo, como é que pode, né? As pessoas todas saberem o raciocínio do sujeito, uma pessoa que não tenha nada a ver com o processo. Vamos fazer isso aqui também? Não vamos? Então, estudos no mundo inteiro, porque o nosso jeitão de audiência sempre foi público, notório. O pessoal entra, rádio corredor funcionando. Vai lá na quarta vara que o bicho está pegando, aí o outro vai lá para dar uma espiada. Então, isso não se encaixa na nossa lógica de audiência. E é preciso se encaixar porque a nossa lógica, ela parte da Constituição. O artigo 93, ele fala que o ato vai ser público, que o ato processual vai ser público fundamentado. Então, primeiro começou com o sistema que cada juiz imaginava, depois foi unificado, agora virou Zoom, mas o fato é que nós temos que ter algum gatilho que as pessoas possam entrar nas audiências, ou então fazer uma emenda constitucional, dizendo que esse troço agora não vai ser público, tudo bem, mas só que me parece mais fácil a gente pensar em mecanismos, em ferramentas de publicização dessas audiências, até porque elas são gravadas, isso gera uma certa um calorzinho no coração, você saber, né, que todas as maluquices ali que possam acontecer, pelo menos vão estar gravadas. Então, você tem aquela sensação, aquela segurança. E no ano passado, um pouquinho antes da pandemia, houve um congresso internacional muito importante em que as pessoas usaram, da OCE, que as pessoas usaram o termo Tech for Trust, quer dizer, a tecnologia como um grande gatilho para você estabelecer relações humanas mais confiáveis. Então, em que medida que essas gravações, isso tudo, você poderia operar e tirar limpo e tudo mais. Bom, mas isso é um desafio sem dúvida nenhuma. Outro desafio a gente chama de inclusão digital, porque quando a gente fala, estamos na 4ª revolução industrial, estamos na era da inteligência artificial, começamos com o carvão, descobrindo que o jegue empurra a carroça, que o boi também faz isso, depois passamos para a eletricidade, depois passamos para a máquina a vapor, queimamos carvão, depois descobrimos a lâmpada, fomos para o eletrônico e agora para a inteligência artificial. Então, estamos numa 5ª fase de revolução industrial. Mas só que o Brasil e o mundo tem muita gente vivendo a 2ª fase, ou seja, que está aí batalhando para ter luz elétrica. Então, a gente não pode pensar que todo mundo vai ter acesso a essa confusão aqui, de chegar, entrar e conversar com o juiz, sem dar eco, sem travar, sem dar nenhum problema. E aí, é preciso, nesse primeiro momento, existe um custo social muito grande nesse primeiro momento, inclusive de mudança cultural, de educação tecnológica para a população, né? De você abrir centros em que as pessoas possam fazer, e aí a gente fala de sessões híbridas, de função social do Tribunal Multiportas, né? De você ter locais em que as pessoas possam acessar a internet no próprio Fórum de Justiça. Então, tudo isso é um grande desafio que se coloca. Sem dúvida nenhuma, a gente não pode imaginar, principalmente nesse espaço de assimetria, que é o processo do trabalho, né? Que a reclamada vai estar lá com audiência 3D, passando, luz, câmera, ação, e o outro vai estar lá tentando, né, entender alguma coisa, tentando que a internet dele não trave. É lógico que você tem um prejuízo processual evidente. Então, é preciso que isso seja... E aqui, o clamor é pela sensibilidade do julgador, né? E aí, essa história, vai adiar, porque o outro está dizendo que não pode, o outro está dizendo que pode. Se um não quer, dois não brigam, não se beijam, e muito menos fazem audiência virtual, porque você não pode se colocar, né, goela abaixo
uma imposição em um cenário de que não haja inclusão digital. Lógico, se for por parte da empresa que anuncia que tem um site maravilhoso, que anuncia atendimento via WhatsApp, vir com essa história de não participar por audiência telepresencial, é uma situação. Agora, quando o reclamante fala isso, né, e você não tem como deduzir que ele, de fato, não esteja faltando com a verdade, é preciso a gente dar um passo atrás. A tecnologia, ela não é a salvadora do mundo, ela não é a resolução de todos os problemas. Muitas vezes será a justiça itinerante, o barquinho que chega na margem do Amazonas, né? Então, muitas vezes, esse passo atrás, ele significa um passo à frente. Tem muitos autores nesse sentido. Se fosse assim, né, a gente produziu aquele avião Concorde, matamos 1 milhão de pessoas, voltamos para o Boeing velho de guerra. E assim está tudo bem, ninguém nunca mais falou em avião ultrassônico, não sei o quê. Então, nem sempre a tecnologia é a solução dos problemas do mundo. Então, isso é uma situação, essa inclusão, essa paridade digital é uma situação que ela tem que ser vista com muita sensibilidade. Então, a gente está pedindo coisas, todos esses desafios, são desafios que não são resolvidos por robôs, porque são desafios que demandam sensibilidade, empatia. E aí, eu digo o terceiro desafio do humanismo, porque o processo do trabalho ele é arquitetado como uma justiça apaziguadora, uma justiça da comunidade. Esse negócio surge em 1939. A primeira lei do processo do trabalho é o Decreto-Lei 1237, de 39. Mas não existia nem o CPC de 39, ele é anterior. E aí ele tem um artigo que é igual à redação do 769, para falar, olha, essas coisas aí que existem, esse formalismo todo aí de fora, nós só queremos para nós se for compatível com nossos princípios. O 769, inicialmente, ele era uma regra de defesa do mundo lá fora. Hoje é uma regra de, pelo amor de Deus, me socorram, porque o processo de trabalho acabou ficando para trás. Mas ele era uma regra de defesa, de tipo assim, meu Deus do céu, eu não quero essa maluquice de vocês, não. Eu quero uma situação mais de diálogo, mais de oralidade, né? Mais de vamos conversar, vamos chegar a um acordo, cada um traz o seu amigo do sindicato para poder explicar a situação. Então, a audiência é essa pulsação do processo, o coração do processo. E aí você vai me falar que vai botar uma porcaria de uma tela, meu Deus, que você não consegue ver o outro tremendo, que o outro perde aquela situação do dia da corte, né? De se sentir importante. A testemunha vai toda arrumada, né? Ela acorda cedo, hoje é o dia que a justiça irá ouvi-la, né? Ela tem ela viu no cinema que ela ganha a proteção do Mel Gibson, ela ganha água com gás, cafezinho, todos querem saber o que ela estará para revelar. E aí, de repente, ela vai ser ouvida no banheiro da casa dela, de pijama, na rede, né? Então, até onde vai esse limite? Porque a justiça, ela é muito neofóbica. Se a gente pensar bem e a gente olhar, né, a justiça na Idade Média é muito parecida com a de hoje. Aquele jeito de tratar, né, com medo de levar o fora do juiz, senhor, excelência, vossa majestade gostaria de falar sem lhe aborrecer, né? E ele com a capa, e ele com os cachinhos no cabelo, e aquela coisa toda, aquele romantismo todo que traz por trás da justiça, mostra como é que é a gente no direito, né? A gente chama o outro de doutor, a gente é todo cheio das cerimônias. Então, como é que vai fazer? Agora a gente vai falar pelo WhatsApp, e aí, como é que tá, excelência, não sei o quê. Tanto é que quando aparece né, na rede de cueca, não fica todo mundo escandalizado, porque a gente espera da justiça o quê? Pompa, circunstância, colunas gregas, francesas, né, folhas. Então, assim, tudo era, quando o processo era de papel, nossa, meu papel era super, tinha uma gramatura super linda, né, que fazia, assim, a mão do juiz ouvir barulho, quando eu não perfumava, né, a petição. E aí, quando vem o PJE, fica tudo muito homogêneo, porque todo mundo tem a mesma tipografia, não é? Ninguém pode botar a letrinha Comic Sans para aparecer. Todo mundo usa aquele Arial, velho de guerra, não sei o quê, e a coisa vai ficando sem glamour, E agora a gente está falando por vídeo.
e a testemunha no meio do trabalho dela para falar. Então, assim, isso existe uma perda de expectativa de justiça, que por um lado é bom, porque humaniza a justiça. Nossa, o cara tem WhatsApp, o juiz tem um WhatsApp, ele fala, é uma pessoa normal, mas também, né, a gente tinha aquele temor, quem é que vai mentir na frente do juiz? O povo acha logo que vai sair preso, né, que vai fazer acontecer, que vai, né, que tem um camburão esperando lá embaixo. Então, mas agora não. Agora ele tem aquela tela para proteger. Então, muita gente fala, nada vai ser igual olho no olho, nada vai ser igual a você ver o suor da testemunha. Realmente, mas a gente perdeu o papel que tinha, essa minha gramatura do papel já mostrava que, poxa, eu era uma advogada que cheguei ali para arrasar, né? Olha a gramatura da minha folha, todo mundo tinha aquela folhinha Chamex e eu estava com uma folha bonita. Então, a gente vai se massificando, porque é uma sociedade de massa mesmo, né? Isso faz com que se destaque cada vez mais, de fato, a tese, a tutela jurisdicional. Então, quanto mais a gente baixa essa purpurina, mais vem à tona a verdadeira razão de ser da justiça do trabalho, mas, ao mesmo tempo, então, é uma coisa muito dicotômica, né? e muito difícil a gente sair descer desse pedestal, né? Desse salto alto, e imaginar, quer dizer, eu estou na minha casa e são 9 horas da noite, então por que eu não estou de pijama, né? Porque a gente vai criando, é difícil a gente tirar da gente tudo que a gente aprendeu desde que a gente começou a vida, mas quem sabe se essa geração que nasceu nos anos 2000 para trás, se não vão começar a fazer audiência, né, do jeito que está, e quando estiver falando na rede, vai fazer do jeito da rede. Se a gente pode fazer audiência de R$1 milhão hoje, apertando um aplicativo, ninguém precisa assinar, né? O que são os aplicativos de banco? São super intuitivos, né? Se a gente for comparar com o PJE você tem que fazer uma pós-graduação. Mas para você mexer num Banco do Brasil, num Bradesco, num qualquer coisa, você faz em 2 minutos. Então, essa passividade da interação, eu acho que caminha. E também, gente, não se iludam, né? Não se iludam que quando acabar a pandemia isso vai voltar. Não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Tem coisas que a gente... Era estranho mesmo. Tem coisas... Eu não sei se eu sou uma pessoa meio vidente, sensitiva, mas tem coisas assim, eu sempre achei estranho, eu achava assim um negócio tão selvagem, né, tão troglodita, a gente ficar ali, perdia às vezes o dia inteiro na justiça para fazer uma audiência imbecil de conciliação, e o juiz estava atrasado, e você ficava lá, ainda entrava sorrindo, né, porque você ia brigar com o juiz? Não, né? Então você fala, pô, assim, que isso, eu estava esperando super de boa, foi ótimo até, conversei, mas eu sempre achei isso, falei assim, gente, isso não faz sentido nesse mundo. Tem coisas... E aí eu acho que essa primeira audiência, quando fracionada de conciliação, o chamado circuito híbrido, né, ele vem para ficar. Ninguém mais vai ficar na fila, no elevador, perder a manhã inteira e esperar o outro chegar em ponto para você poder falar que não quer acordo. Meu Deus do céu, isso não faz sentido nenhum. Né? Tem coisas que, assim, com certeza, em pouco tempo vai acabar. As mulheres... Depilação. O que é depilação? Né? Se você pensar, um negócio te passa um negócio quente, depois te arranca o pelo, meu Deus. É um negócio tão selvagem. Se a gente pensar as coisas... Quer dizer, hoje em dia a gente entra no carro dos outros, a gente quer ir para uma padaria, a gente entra no carro dos outros, come bala de terceiro que oferece a gente sempre aprendeu que não pode aceitar coisa de quem a gente não conhece, avalia se a pessoa tratou bem a gente ou não, pede de novo, outro dia. Está perdido, né? Quando a gente... O que é o Uber, né? O que é o transporte compartilhado? Que ponto a gente chegou? Se alguém te contasse, você criança, que você ia entrar no carro dos outros, sem nunca ter conhecido a pessoa, ainda pegar a bala, onde é que você ia acreditar num negócio desse, né? Quando você... no meu escritório tinha um negócio que era um aplicativo de mensagem que saiu do computador, aquele computador gordo, né? Que parecia um canhão,
E aí, quando eu queria falar com a minha chefe, eu botava lá e aparecia no computador dela. Eu achava aquilo, caraca, aquilo era muito sensacional. Então, como é que hoje a gente faz isso com todo mundo que pode estar fora do Brasil? Então, assim, não tem coisas que não pode parecer estranho no primeiro minuto, mas não tem menor chance de voltar. Isso é um desafio que se coloca. Como é que a gente vai equilibrar essa necessidade de humanização da justiça? Porque senão a justiça do trabalho perde a razão de ser, ela é uma justiça de acolhimento, ela é uma justiça que tem que trazer um parâmetro de comportamento social, né, para você balizar esse equilíbrio econômico, né, de capitalismo e força de trabalho, e você ainda está nessa vibe de homogeneização completa, né, de tratamento igual e de simplificação de sistema, né, porque você é uma perda de poder, né, você não vai ter contato com o homem da capa preta, você vai estar protegido. Então, como fazer esse equilíbrio, né? E o outro desafio da cooperação é o que também outro, assim, a gente cooperar com pessoa do outro lado, porque senão não acontece. E aí, se a gente tem aquela mentalidade beligerante de sempre, a gente quer o quê? Eu lembro, eu confesso, com muita vergonha no meu coração, mas eu lembro quando iniciou as atas por escrito, uma audiência que eu fiquei mais nervosa, eu não sabia o que fazer, eu estava perdendo muito e achava que ia ganhar, eu enrolei o meu pé assim nos fios e puxei para sair tudo da tomada, entendeu? Para ter tempo de pensar, porque era um monte de testemunha, eu não tinha tomada de decisão com agilidade. E aí eu olhei assim, eu vi aqueles fios, falei, eu vou enrolar isso no meu pé só para dar um tempo para raciocinar. Eu confesso isso com muita vergonha, mas o fato é que a gente não estuda para cooperar. Isso é uma mudança de comportamento muito grande, né, da advocacia. A gente quer o quê? Destruir o amigo, né? A gente é feito para isso. Então, essa mudança de cooperação, porque se não tiver, não sai. Ela é outro desafio. E, finalmente, meus amigos, a eficiência probatória, né? Significa você respeitar as garantias processuais. Hoje, o artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, ela lista que um dever de garantia de você haver um tribunal competente, você conseguir acessar esse tribunal, o tribunal encontrar um juiz imparcial para a sua causa, ele deixar você influenciá-lo de forma eficaz, produzir uma decisão em prazo razoável e ainda que essa decisão seja efetiva. Então, existe um desafio em 6 etapas a ser modulado para dentro desse meio tecnológico. E como é que vamos fazer isso? Como é que vamos... será que só essa sala passiva vai resolver a questão da comunicação entre as testemunhas? Né? Dentro dessa nossa cabeça, que não é que exista uma falta de ética, mas a gente nasceu num país de favorecimento, de compadrio, né, de você ajudar o amigo, de você prejudicar quem para você se dar bem, de dar um jeitinho brasileiro. Então, existe uma mudança muito urgente da nossa parte, do nosso compromisso ético de fazer isso acontecer e da gente caminhar para uma justiça mais efetiva, né, em que não exista, nem passe pela nossa cabeça que a testemunha está lendo no teleprompter, que a testemunha está vendo no WhatsApp. A gente pensa nisso porque a gente pensa, meu Deus, se não tem ninguém cobrando o transporte público, para será que as pessoas estão pagando ou só eu que estou de bobo pagando? Né? Aquela cabeça do brasileiro de estar sempre desconfiado, de como é que eu posso me dar bem em cima disso. E isso existe um comunicado geral. E lógico que a advocacia ela é o grande protagonismo dessas alterações civilizatórias, desse avanço civilizatório brasileiro, com grandes conquistas que nós tivemos até hoje no cenário da democracia no Brasil, e por que não no mundo? Então, deve haver essa consciência do nosso papel de avocar os nossos colegas para uma mudança realmente que não precise enfrentar gerações e mais gerações para sair do papel e que possa representar um novo status de uma litigância mais ética, mais comprometida, mais transparente, com mais respeito e responsabilidade pelo trabalho do advogado ex-adverso. Então, meus amigos, seriam essas as questões
já pedindo desculpa por ter ultrapassado 5 minutinhos aqui no meu tempo, mas seriam essas questões que eu gostaria de deixar para reflexão, fazendo a meia-culpa aqui de tudo, por tudo que nós avançamos, mas por tudo que nós deixamos de avançar, e chamando atenção para a grande oportunidade que existe na nossa frente a partir desse efeito catalisador da pandemia, de realmente conseguirmos um status de maior humanidade, de maior ética, de maior compromisso na nossa atuação no processo do trabalho. Agradeço novamente, com muito carinho no coração, o convite do professor Diego, me colocando sempre à disposição para debater com esse grupo querido do pessoal da ESA. Tá bom? Muito obrigada. Carol, mais uma vez, muito obrigada. Hoje a gente não vai poder passar o pé embaixo da mesa para puxar o fio, tem que desligar o Wi-Fi, né? Houve uma falha rápida ali na conexão da internet, e assim a gente caminha, né? E esse princípio da cooperação, ele é muito importante não só em relação aos advogados, mas também com os magistrados. Então, essa cooperação de ambas as partes vai fazer com que nós possamos realmente aprender a lidar. Tudo que é novo causa um medo, causa um espanto. No início, a própria audiência inicial, a gente já ficava receoso, né? Hoje a gente fala, ai, que bom que é online, é rapidinho, dá para fazer daqui do escritório mesmo, bem tranquilo. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. E agora, sem mais delongas, vamos chamar, já está aqui conosco, né? O nosso magistrado Ulisses de Miranda Taveira. É uma honra tê-lo aqui conosco. É uma grata satisfação. Você está aqui em Cuiabá com frequência, dando cursos de execução. Agora, a maior parte na modalidade online. E ainda não tive a oportunidade de fazer, mas ouço diversos elogios. E vamos agora para um tema também espinhoso, um tema, quando a gente fala em execução trabalhista, a gente percebe uma grande dificuldade, né, na atuação dos advogados, e o tema de hoje é afastamento dos sigilos bancários e fiscal nas execuções trabalhistas. Ulisses Taveira é juiz titular da Vara do Trabalho de Mirassol do Oeste, mestrando em função social do direito, especialista em direito do trabalho, ex-oficial de justiça do TRT da 15ª Região, onde ele atuou na Central de Mandatos e no Núcleo de Conciliação e de Pesquisa Patrimonial de Grandes Devedores. Ulisses, boa noite, mais uma vez obrigada, e a palavra está com você. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer, dizer que é uma satisfação enorme estar novamente na ESA Mato Grosso, dividindo a bancada com a doutora Carolina Tupinambá, né, uma jurista de escola aí por todos nós conhecida e admirada. Bom, eu agradeço e mando uma saudação especial à doutora Narana, que é sempre quem faz o contato comigo, e enfim, e na pessoa dela eu agradeço a todos os presentes. O doutor Avalone está presente, não posso deixar de falar dele, foi o primeiro advogado do Mato Grosso que eu conheci, porque estava na minha banca, e fez valer a indicação da OAB, né, que está lá sempre para apertar mesmo, né, trazendo questões práticas, enfim, inclusive sobre execução. Não foi uma experiência muito boa, claro, esse tipo de experiência nunca é tão boa, mas acaba sendo gratificante e memorável. Bom, então eu vou dar início, eu vou compartilhar aqui uma tela, e só para eu confirmar com a mesa, a gente vai até às 11 horas, é isso? Não, a gente vai até que horas? Só para confirmar. Bom, eu vou antes que eu me esqueça, eu já vou mandar aqui, o pessoal tinha pedido, né? Deixa eu ver aqui, agora eu abri aqui, não sei como é que eu faço para chegar no chat. Para mandar, que eu escrevi o texto e não mandei, mas eu vou mandar ao longo da explanação. Conseguem enxergar o compartilhamento da tela? Perfeito, perfeito.
Ótimo, agradeço pelo feedback. Então vamos lá. A gente vai falar sobre afastamento do sigilo bancário e fiscal nas execuções trabalhistas, que é um tema não é tão novo, né? Não é um tema já relativamente antigo, mas que ganhou força, ganhou bastante peso recentemente, basicamente por alguns motivos, não é? Seja porque mudou o módulo lá do Cisbajude, né? O Bacen entrou no Cisbajude agora, no final do ano passado. Nós tivemos aí também uma decisão que viralizou da ministra Delaide, autorizando o afastamento do sigilo bancário, não é a primeira, já tem várias, pelo menos no implemento. Nós tivemos um pouco menos recente a questão da lei de abuso de autoridade, então muita gente definindo sua aplicação nas situações de deferimento ou de indeferimento, né? Dependendo do lado em que o advogado ou a advogada está atuando. Enfim, então nós temos aí algumas questões que trouxeram à tona e fizeram ganhar importância o debate, né? E isso que eu vou falar, ele é principalmente no âmbito trabalhista, mas não só, porque quem atua em outros ramos também tem a mesma discussão com relação à possibilidade ou não de afastamento do sigilo bancário e quais as hipóteses em que pode ocorrer este afastamento. Mas trazendo aqui para a área trabalhista, a gente vai ter de imediato que abordar alguns tópicos, né? Quando a gente fala de afastamento do sigilo bancário, automaticamente atrai algumas discussões, especialmente a importância da efetividade da execução trabalhista, né? Utilização de ferramentas eletrônicas como forma de dar efetividade à execução, quais tipos de pesquisa patrimonial, as controvérsias jurisprudenciais, a base legal para o afastamento do sigilo fiscal e bancário, quais os requisitos para o afastamento, e além de alguns aspectos práticos e as razões de indeferimento, já que grande parte do público é composto de advogados, eu gosto de trazer esse cunho prático, né, porque muitas vezes as decisões são no sentido de indeferir, né, e para quem está do outro lado também, né, buscar saber como obter o indeferimento. Bom, esse é o roteiro e é basicamente nisso que eu vou me prender para falar com os senhores e com as senhoras. Bom, a importância da efetividade na execução. No âmbito da Justiça do Trabalho, ele vai muito além da materialização da sentença e toda aquela discussão que a gente tem com relação ao efetivo acesso à justiça, resultado prático e efetivo, né, celeridade processual. Ele vai muito além porque a gente trata predominantemente com verbas de caráter alimentar. A gente trabalha com público, né, de trabalhadores e de empregadores também, né, mas isso é muito forte com relação aos empregados, aos trabalhadores em geral, de trabalhadores de baixa renda, né, geralmente desempregados. E eu atuei no interior, lá em Confresa, na divisa do estado do Mato Grosso com Tocantins e Pará. Lá, por exemplo, a gente tinha uma quantidade enorme de juspostulante. Até quando converso com colegas e amigos de outros estados, de outros regionais, o pessoal tem dificuldade de entender. Fala, não, imagina, tudo isso não é possível. Assim, eu fazia alguns justopostulantes por semana, dos dois lados, reclamante e reclamado, porque as ações muitas vezes singelas. Então, por exemplo, um pedreiro que entra com ação contra a faxineira porque ela não pagou. Ele trabalhou 2 dias para ela, para fazer a reforma no quintal lá, foi fazer um puxadinho, eles brigaram e ela não pagou. E ele entra com ação. E sai facada por causa disso. Então, a gente precisa resolver essa questão, que é um dilema social e tem uma importância muito grande. Nos grandes centros, a gente não ouve falar disso, né? Isso é resolvido com uma porta na cara, com alguma coisa, mas lá é resolvido no judiciário e tem uma importância local, né? E a gente tem que resolver. Então, uma boa parte do nosso público ali, é claro, eu peguei um exemplo extremo, mas a gente tem outros, e as estatísticas demonstram isso, né? E além disso, a Justiça do Trabalho ela funciona também como mais uma vertente, uma política pública de desmercantilização da mão de obra. Isso por quê? Porque quando a gente fala em não mercantilização da mão de obra, a gente tem de imediato os direitos individuais, né? A fiscalização no trabalho. Quando nada disso funciona, que é o que geralmente acontece, que a gente vê acontecer, vem para a Justiça do Trabalho. Então, é importante que
a decisão seja materializada. Além do que, quando a gente dá efetividade para a execução, a gente é um vetor, não é, de valorização da centralidade do trabalho na nossa sociedade, né? E é o comando constitucional, não é, de, por um lado, valer a função social da propriedade, a função social da empresa, e, por outro lado, o primado do trabalho, né? O valor social do trabalho, enfim. Então, a execução, a efetividade da execução, na verdade, ela traz, a materialização, ela traz tudo isso, carrega todo esse conteúdo valorativo. E aí, a gente tem várias formas de dar efetividade para a execução, mas uma das mais utilizadas, ultimamente, ela diz respeito à utilização das ferramentas eletrônicas. As ferramentas eletrônicas como forma de dar efetividade à execução. E aí nós temos a seguinte situação. A taxa de congestionamento na execução é altíssima. A gente tem em torno de 70%, 80% de gargalo na execução, e a cúpula do Poder Judiciário como um todo traz como forma de redução desse gargalo, né, a utilização das ferramentas eletrônicas. Além disso, nós temos muitos outros problemas, não é, que geram esse congestionamento. Né? Esse congestionamento ele se deve, seja pela não utilização maciça das ferramentas eletrônicas, ou má utilização, mas também decorre de outros fatores, dificuldade econômica dos devedores, seja porque tem dificuldade mesmo, seja porque adotam práticas protelatórias, processuais, ou blindagem patrimonial, seja aquela blindagem caseira, vamos dizer assim, vai de colocar o carro em nome do genro, da nora, que a pessoa odeia, mas coloca em nome mesmo assim para se furtar de uma execução, ou seja, de algumas coisas um pouco mais sofisticadas, que que a gente, com a utilização de ferramentas eletrônicas, vai conseguir resolver, né? Bom, e aí o que acontece? O que a gente tem hoje na execução? A gente tem que os operadores de direito, de um modo geral, isso eu falo tanto do Poder Judiciário como dos advogados, a gente acaba focando muitas energias na fase de conhecimento. E não é por acaso, né? O advogado, ele estuda muito o processo na fase de conhecimento, estuda menos na execução, isso seja na faculdade, na pós-graduação, na atuação. A pessoa que vai advocacia solo, ela atua muito tempo no conhecimento até ter as primeiras execuções, né? Formar a pasta de clientes. Então, é natural que isso ocorra, mas a gente vê também acontecendo isso no seu trabalho. Se a gente pegar a própria resolução 63 lá do CSJT, quando divide os servidores, a gente vê que não tem função comissionada, por exemplo, específica para execução. Não tem. O que tem lá é o calculista, que algumas varas têm, que atuam, na verdade, na liquidação. Algumas varas têm. A vara em que eu atuo, por exemplo, tem um servidor que cuidava, né? De perder um servidor, agora ele acumula, mas cuidava exclusivamente de execução. Mas, enfim. Então, na verdade, é uma questão de dar foco. Só um instantinho aqui que eu recebi uma mensagem dizendo que o compartilhamento está ruim, para que eu faça, vamos ver, melhorou a apresentação? Acho que melhorou, né? Porque agora pega a tela cheia. Ótimo, desculpem. Perfeito. Desculpem. Bom, então, eu falava aqui sobre a visão interna no seu trabalho, né? Isso vale para todas as unidades, tanto em primeira como em segunda instância. Enfim, há um certo foco no conhecimento. E as estatísticas, elas refletem isso. Né? A quantidade de ganha, mas não leva, ou então aqueles acordos aviltantes que exequente, mesmo com credor, com um devedor solvente, ele faz, melhor pegar 20%, 30% do que eu tenho direito do que não pegar nada, né? Não adianta ter lá 100 mil pendurado na parede, eu prefiro 30 no bolso. E aquela coisa do executado, muitas vezes, sabendo que vai ocultar o patrimônio, que tem ocultado, tem dado certo, de fazer essas propostas, muitas vezes, de forma abusiva. Bom, e aí, quando a gente fala, então, ótimo, qual o remédio? Né? A gente tem várias possibilidades, né? Mas aqui o nosso foco é pesquisa patrimonial, e aí a gente tem que falar dos tipos de pesquisa patrimonial, até chegar no
afastamento do sigilo, até porque isso é uma medida excepcional. E aí, eu proponho, na verdade, uma divisão em 3 formas de tipo de pesquisa patrimonial. Predomina a divisão em 2, em básica e avançada, mas eu considero a básica, intermediária e avançada, atendendo a ordem lógica do 835 do CPC. Que a básica seriam aqueles bens que todo ou quase todo executado, em tese, tenha. É comum que as pessoas tenham, vamos dizer assim, quem tem um certo patrimônio, né? Cada vez menos em razão da volatilidade, questão de tecnologia, uberização e tantos outros, mas ainda é o que prevalece. Dinheiro e ativos financeiros, veículo e imóveis. Então, essa é uma pesquisa básica. Alguns juízes, inclusive, fazem isso de ofício. Essa pesquisa via Bacenjude, Renajude, Arisp, Cenib, enfim, tantas outras ferramentas que são predominantemente de acesso restrito, embora tenha algumas de acesso público. Aí, as pesquisas intermediárias, que envolvem os demais incisos do CPC, que aí é uma infinidade, né? Porque acaba abrangendo todos os outros bens, e que são, basicamente, pesquisas de acesso público, mas também tem de acesso restrito. A gente fala que na pesquisa intermediária dá para pegar muita coisa, com acesso à utilização da internet, redes sociais, além de outras ferramentas específicas, para saber o padrão de vida da pessoa, para saber se ela tem ou não, se ostenta patrimônio ou não, né? E aí, não conseguiu encontrar nada, mas encontrou indícios, a gente vai ver, a gente pode partir, em alguns casos, para a pesquisa avançada. Essa pesquisa avançada, ela já é aquela que vai fazer uma devassa na vida da pessoa, o afastamento do sigilo fiscal e bancário. O afastamento do sigilo bancário, no seu trabalho, ele é mais comedido, assim, deferido de forma comedida. Enquanto o afastamento do sigilo fiscal, ele é mais comumente deferido, muitas vezes alguns juízes colocam na própria pesquisa básica, não faz só o DOI, que é aquela declaração de operações imobiliárias, para ver se a pessoa tem patrimônio, já olha a declaração de imposto de renda, que demanda o afastamento do sigilo, até porque o artigo 198 do CTN, ele é mais sutil, a gente vai ver mais para frente, ele é mais sutil do que o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105, que fala do sigilo bancário. Mas, enfim, as ferramentas predominantes são Infojude, né, o dossiê da Receita Federal, Simba, Cisbajude e Siscoaf. Não vai dar para falar de tudo, eu elegi o Cisbajude no módulo afastamento de sigilo bancário para tratar aqui com os senhores e com as senhoras. Mas antes, eu vou passar a responder uma pergunta. O inadimplemento de verbas trabalhistas é suficiente para o afastamento do sigilo bancário? Recentemente, a segunda turma do TST entendeu que sim. Basicamente, com vários argumentos, mas basicamente dizendo ilícito trabalhista reconhecido por sentença transitada em julgado e a natureza alimentar do crédito e a demora na efetividade da execução. Esse tema não é pacífico. Mais para frente eu vou me posicionar? Não, já vou me posicionar agora. Na verdade, o que acontece? Do ponto de vista teórico, eu concordo com a ministra Adelaide, aliás, uma ministra por quem eu tenho muito respeito e admiração, eu concordo. Porém, como juiz, eu entendo diferente porque, por uma questão até de política judiciária, a gente não daria conta de fazer em todos, né? Isso seria impraticável, um dado da realidade. Então, com isso, eu vou mostrar o caminho, que é uma outra vertente jurisprudencial, qual o caminho a ser seguido. E me parece mais seguro. Por quê? Porque aí não tem chance da ação, da decisão ser anulada, não tem chance da execução tomar outro rumo, né? Até porque o afastamento do sigilo bancário demanda uma gama infinita de informações. E, basicamente, por quê? Por levar em consideração que o afastamento do sigilo bancário ele tem que ser a última razão, vamos dizer assim, quando a gente fala em investigação patrimonial. Por quê? Por conta da garantia constitucional de proteção à privacidade, intimidade, sigilo de dados, né, de um modo geral. E há quem traga como fundamentação, inclusive, o sigilo profissional. Né, o sigilo profissional dos bancos que exercem uma atividade profissional de guarda de dados. Né? Então, ao fazer a quebra indiscriminadamente, estaria violando o sigilo profissional dos bancos e o sigilo profissional do fisco. Esse é um dos fundamentos teóricos também.
né? E isso por quê? Porque os dados bancários e fiscais, os bancários principalmente, são capazes de revelar muita coisa, né? Que vão além do ter, além da questão patrimonial, mas envolve o ser, envolve a essência da pessoa. Hábitos sociais, hábitos de consumo, locais frequentados, né? Até eventuais relações extraconjugais, por exemplo, opiniões políticas ou preferências partidárias. Por quê? Porque a gente consegue descobrir onde a pessoa esteve, o horário. No âmbito criminal, o pessoal usa na investigação, por exemplo, para saber, eu vejo lá e descubro que o fulano, a fulana, toda terça-feira à noite frequenta tal lugar. Então, a gente vai lá, vai grampear a pessoa, vai fazer filmagem lá, vai fazer a prisão em flagrante lá, isso para diversos crimes, né? Isso tem sido comum no âmbito criminal. Ótimo. O que acontece? Então, a gente tem, por um lado, a garantia, né, esse direito fundamental à privacidade, à intimidade, à proteção de dados, porém, isso não pode ser utilizado para cobrir ilícitos, né, especialmente quando a gente fala de crimes. E agora, por isso, a lei traz uma possibilidade de afastamento do sigilo bancário em algumas situações e de sigilo fiscal um pouco mais abrangente. E por que é importante observar esses parâmetros? Até por conta da vedação de obtenção de provas ilícitas. Porque a gente vê aí no âmbito criminal e em outros âmbitos aí de improbidade, muitas vezes as cortes superiores, por exemplo, anulando todo o processo por conta de prova ilícita. Então, a gente não tem visto isso, mas pode ser alegado, né, que toda a execução obtida, toda a constrição patrimonial obtida a partir de uma decisão, por exemplo, não fundamentada, ou proferida de ofício, por exemplo, de afastamento de sigilo bancário, venha a ser anulada, e com isso, anulada toda a execução. Né? A gente, não é comum ver esse tipo de debate na justiça do trabalho, porque a gente leva a efetividade em um grau bastante elevado. Mas são discussões bastante plausíveis né, e que pode chegar, inclusive, ao Supremo. Bom, quando a gente fala, então, da base normativa, a base normativa, então, nós temos a Lei Complementar 105 e o artigo 198 do CTN, alterado pela Lei Complementar 104. Então, foram duas leis, um pacote de leis que vieram para trazer essa possibilidade. E eles, lá no parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 4º, diz que a quebra de sigilo fiscal poderá ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial e especialmente nos seguintes crimes. Aí o que interessa para a gente: contra a ordem tributária e previdência social, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores. O que acontece? Aí a gente vai ter toda uma discussão sobre a interpretação desse artigo. Claro, os outros incisos parecem que importam menos para a gente no âmbito trabalhista. Né? Mas qual a interpretação que se faz? A interpretação que se faz é que, quando falou, especialmente nos seguintes crimes, mas como falou em ilícitos em geral, né, quando há ocultação de bens, especialmente ocultação de bens, ou ilícitos contra a previdência social, que geralmente, no âmbito trabalhista, abrange os dois. Né? A pessoa, ao adotar táticas de blindagem patrimonial, por exemplo, para não pagamento das verbas trabalhistas, também o faz para não pagamento de verbas previdenciárias, até por serem acessórias, enfim. Tem sido esse o fundamento. Já no âmbito do sigilo fiscal, o artigo 198 diz que poderá haver o afastamento do sigilo, né? Então, ele garante o sigilo e excetua qual situação de requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Parece que também abrange a possibilidade de afastamento do sigilo. Por isso que os juízes do trabalho geralmente são mais flexíveis com relação ao sigilo fiscal. Por exemplo, pelo mero inadimplemento. Então, alguns adotam lá na pesquisa básica, muitas vezes até de ofício. Ainda hoje, apesar da reforma, apesar de todas as discussões da reforma. Bom, então, resumindo, a regra é o sigilo dos dados bancários fiscais. A exceção, né, é o afastamento, em casos específicos, quando absolutamente necessário, aí, por exemplo, ilícitos, não é, contra a previdência ou ocultação de bens. Bom, com base na lei, o que aconteceu? Houve um questionamento no Supremo. Né? Na CPI dos bingos, houve um mandado de segurança, o 25.812, e o Supremo, ao julgar esse mandado de segurança, estabeleceu algumas premissas, de que para haver o afastamento do sigilo bancário, deveria ser uma decisão
fundamentada, não é? Motivação, pertinência temática, ou seja, não pode sair daquela bitola do processo, não é? Para aquela finalidade do processo especificamente. A medida tem que ser necessária, ou seja, aquela história da última razão, e deveria haver uma limitação temporal da medida. Mais à frente eu vou propor elastecer um pouco esses requisitos. Limitação temporal, porque não pode ser infinito. Não é porque a pessoa cometeu um crime, por exemplo, que eu vou investigar tudo desde lá atrás. Não, é para aquela finalidade e o período que contemple aquela investigação. E aqui é um julgado recente, de 2015, trazendo aquela discussão, né, que foi cristalizada naquele mandado de segurança. Ou seja, o Supremo, e tem decisões mais recentes, 2020, inclusive, o Supremo continua adotando esse mesmo entendimento. No âmbito criminal, né, e aí a gente pergunta, se no âmbito criminal tem esses requisitos, por que no trabalhista, né, que é uma questão patrimonial, ainda que alimentar, patrimonial, não teria esse freio, né? Me parece bastante razoável que tenha. E aí a resolução 140 do CSJT, ao regulamentar o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105, traz alguns requisitos, não é? Só que ele é bastante ou pouco restritivo, né? Diz que quando ficar constatada a necessidade do afastamento do sigilo bancário, o magistrado deverá expedir ordem judicial, determinando a quebra devidamente fundamentada com respaldo no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 105. Agora deu parafuso. Acho que é artigo 1º, parágrafo 4º. Ou, bom, enfim. É um dos dois. Eu não sei se a registração está aqui ou está lá, mas é um dos dois. E o parágrafo único diz: uma vez determinado o afastamento do sigilo, compete ao magistrado, aos servidores autorizados, a inserção de dados no sistema. O que é o SIMBA? A resolução 140 regulamentou o SIMBA. Com base na resolução 140, muitos juízes de trabalho, que me parece que foi o sentido da decisão da ministra, fazem quase que de forma automática. E aqui eu trago essa decisão recente, aí, de novembro de 2020, de relatoria da ministra Adelaide, em que ela autoriza a consulta ao sistema SIMBA, basicamente dizendo que não é lícito maior que o não pagamento de um débito trabalhista de natureza alimentar a quem tem direito, reconhecido, não é, por uma decisão judicial, enfim, e vai naquela toada de autorizar, não é, o acesso ao sistema SIMBA e ao sistema Comprot. O sistema Comprot é interessante que ele é de acesso público, né, que é o sistema da Receita, que lá a gente consegue saber se a pessoa tem ou não procedimentos fiscais, né, contra, às vezes, porque ali pode ter tanto dinheiro para receber, como alguma investigaçãozinha patrimonial. Então, é importante que os advogados acessem, porque aí pode requerer para o magistrado que se peça ofício para acesso a esses procedimentos no âmbito da Receita Federal. Bom, e aí a gente tem a seguinte, aí eu já caminho para o meu entendimento, que é diverso da ministra Adelaide, no âmbito processual, né, que, considerando-se a invasão de privacidade, né, eu entendo que é uma medida excepcional, que deve ser antecedida de pesquisa patrimonial frustrada e com indícios de fraude, de simulação ou ocultação de patrimônio. Então, a gente tem o seguinte: fez a pesquisa básica, não encontrou nada. Aí o advogado, a advogada vai partir para a pesquisa intermediária. Na pesquisa intermediária, a gente vai ver que há 3 opções. Aí eu vou passar mais para frente. 3 opções. Ou encontra patrimônio, ou não encontra, descobre que a pessoa não tem onde cair morta, vamos dizer assim, não muito castiço, ou encontra indícios. Encontrou indícios, são esses indícios que vão servir de fundamento, né, um dos fundamentos para o deferimento do afastamento do sigilo bancário. Então, nesse sentido, é essencial que as pesquisas básicas e intermediárias tenham sido frustradas e que indique a ocorrência de ilícito, né, motivar o prosseguimento da investigação com pesquisa patrimonial avançada. E aí, porque lá na frente a gente vai falar dos motivos do indeferimento. Um deles é esse, a ausência de fundamentação, de indicação dos indícios, né? E aqui eu trago uma jurisprudência em sentido contrário, é de TRT, mas também tem decisões do TST, que com essa história dos tribunais agora, muitas vezes não fazerem ementa,
eu acabei pegando esse aqui que eu achei que atendia melhor a nossa intenção aqui, né, que basicamente é não constatada de maneira efetiva indício ou prova incipiente da ocorrência de ilícito, aptos a ensejar a medida pretendida, ele manteve a decisão de indeferimento do prosseguimento da pesquisa patrimonial. Porque ele fala, já foram feitos Bacen, na época, né, era Bacen, Infojus, Arisp, Sensec, Semseg, Infoseg, enfim. Foram feitas algumas pesquisas e o exequente não trouxe elementos convincentes de que a lei, o artigo 1º, parágrafo 4º da lei complementar, né, exige, que é basicamente de ocultação de patrimônio. E aí a gente sugere aquilo que eu falei lá no começo, quer dizer, a pesquisa básica, né, de acesso restrito, Bacenjud, Renajud, DOI, CENIB, Arisp, Anoreg e tantas outras, nos incisos 1º, 2º, 3º, aí cabe ao advogado estudar bastante essas ferramentas, ler os manuais, fazer cursos e se atualizar. Por quê? Para saber ler as respostas. Por exemplo, o Bacenjud, às vezes vem algum código lá de resposta que esconde a existência de algum ativo, né? Ou que demonstra que determinados bancos, em que eu já sei que a pessoa tem movimentação, por exemplo, e não voltou resposta. Não voltou? Por que não voltou? Determinada cooperativa atuante aqui no Estado nunca volta. Ah, doutor, eu quero que se peça ofício para aquela cooperativa, que eu sei que ele tem coisas lá, né? E aí, às vezes pega. Então, tem que ler a resposta do Sisbajud, eu não atualizei aqui, do Sisbajud, para saber que próximo passo tomar. E quando a gente fala das pesquisas intermediárias, eu trago aqui algumas sugestões, além da pesquisa na internet, redes sociais, a questão das juntas comerciais, de alguns estados, como o estado de São Paulo, por exemplo, a junta comercial é muito boa, a gente consegue pesquisar por endereço, clico lá no endereço e vejo quais empresas estão lá. Aí isso pode ser indício para formação de grupo, né? Ruiz é uma ferramenta do registro.br, que permite o acesso a quem são os titulares dos domínios, que é importante, porque muitas vezes, cada vez mais, o domínio, assim como o perfil nas redes sociais, eles, às vezes, são a parte de maior valor numa empresa. Então, eu coloco tudo em nome de laranja, menos o site, está lá no meu nome, né? Está lá no nome do devedor. E aí, no Ruiz aparece, antigamente apareciam mais dados, mas com a LGPD houve uma restrição. O Web Archive é um arquivo aí de alterações de site, né? Então, eu entro lá na agenda, quero saber lá no site da OAB, o que a OAB colocou, a OAB Mato Grosso colocou em fevereiro de 2019. Aí eu entro lá, ele bate uma foto e armazena, né? Então, ele vai me trazer como era o site. Isso é importante no conhecimento, para formação de grupo. Tem lá nossos companheiros, o nosso grupo, né? Depois a pessoa começa a tomar ações trabalhistas e condenações, ela tira isso do site. Mas se eu for no Web Archive, eu vou conseguir resgatar o que ela tinha no site na época, né? Então, para formação de grupo, por exemplo, às vezes até no conhecimento, né? A empresa cometeu, ou o empregado, ou a empresa, enfim, foi lá no site e postou alguma coisa desabonadora, por exemplo. Então, em outros âmbitos aí, até não só da área trabalhista, a gente consegue resgatar. E, enfim, então quando a gente faz a pesquisa básica, que não é nosso objeto, é que tem que percorrer esse caminho, porque senão eu falaria de diversas outras ferramentas da pesquisa básica, mas a pesquisa intermediária. Mas a pesquisa intermediária, a gente vai ter 3 possibilidades, como eu falei. Ou encontra bens a serem penhorados e expropriados, ou se constata que ele não tem nada, e eu vejo isso acontecer muito, o advogado me pede sigilo de afastamento. Aí eu vou lá, entro na casa do sujeito. A casa do sujeito, ele mora numa casa que não tem reboco, é uma casa, assim, não tem chão, é chão batido de terra. Doutor, mas o que a gente vai encontrar? Não é hipótese de afastamento de sigilo bancário. Então, aí o advogado percebe isso. E quando eu fui oficial, eu passei por umas situações assim, ia fazer a penhora e remoção, um mandado bastante incisivo, chegava lá a reclamante falava assim, não, moço, quero nada não, ele tá pior que eu, faz nada não, vamos embora. E aí eu certificava e falava, então só tem que falar pro seu advogado, né? Que não quis remover nada, né? Não tinha nada, tal. Então eu cheguei lá na casa do sujeito, ele tinha uma geladeira amarrada com corda. A geladeira sequer fechava, né? Se mantinha fechada. Eu vou fazer o afastamento do sigilo bancário dessa pessoa? Qual a finalidade? Isso me parece que não tem cabimento. Por isso que eu entendo que não dá para ser de forma automática. Agora, muitas vezes vai identificar indícios, né, de fraude, simulação, ocultação.
fundamentar o afastamento do sigilo bancário. Com base nessas premissas jurisprudenciais legais, qual que é a minha proposta? É aumentar um pouco daquelas requisitos do Supremo, que seriam basicamente, lá eu falo em 4, aqui eu incluo a limitação subjetiva e acrescento uma 5ª. Então, decisão judicial fundamentada, claro, por determinação constitucional e regulamentação legal e regulamentar, né? O esgotamento prévio da busca patrimonial, né? Em atendimento à determinação de que a medida seja menos gravosa e proporcional, que haja forte indício de ocultação patrimonial, né? Ou seja, que a medida seja essencial e proporcional também. Limitação temporal e subjetiva da medida. Quando eu falo limitação temporal, ela é importante, por quê? Porque a gente corre sério risco de pegar 5, 10 anos lá para trás e vir uma gama tão grande de informação, mas tão grande, de inviabilizar a gente digerir essas informações. Então, é importante que o advogado veja qual é a necessidade. A necessidade é que eu pesquise até a data da quebra? Eu posso passar a data da quebra? Não, eu quero saber, ali a quebra, ao que tudo indica, foi programada, começou a ter um desvio, é o que dizem, de desvio 6 meses antes. Então, pegar um ano antes para pegar ali e tal. Ou é só hoje é suficiente, porque eu quero identificar que a pessoa opera, ele é laranja atual, né? O patrimônio atual está em nome de laranja. Às vezes não precisa, pode pegar os últimos 2, 3 meses. Então, é importante que, quando for para elastecer, para ir lá atrás, vá. E quando não for, não vá. Ou eu pegue só de 1, 2 anos para trás e não pegue, a empresa está fechada, não tem mais nada, eu só quero aquele período lá. E a delimitação subjetiva. Por quê? Para não abranger terceiros que não tenham relação. Agora, pode abranger os vínculos, né? Por isso que é necessário que se utilize o CCS, previamente, que é o cadastro de clientes do sistema financeiro, porque lá vai indicar quem opera as contas bancárias da pessoa. Então, muitas vezes essas pessoas têm que ser incluídas. E aí é importante que se inclua nominalmente. Aí, se o advogado está atuando pelo devedor ou por esse terceiro, é importante que traga essa necessidade, porque muitas decisões são carta branca, determinam afastamento do sigilo bancário, dos devedores e de todo mundo que olhou para ele um dia. Essa decisão me parece que não é devidamente fundamentada, porque se eu disser aos vínculos do CCS, ótimo, tem uma pertinência temática, né? Mas então precisa ter uma limitação, e essa limitação tem vários motivos, né? Para a gente poder controlar as decisões judiciais e até viabilizar o seu cumprimento, porque uma decisão guarda-chuva, muitas vezes ela, na prática, ela é inexequível, impraticável. E a proporcionalidade da medida, não é? Tem que ter critérios objetivos de valores ou número de executados. Aí, aqui no Mato Grosso, por exemplo, a investigação avançada ela é feita predominantemente pelo núcleo de pesquisa avançada. E aí cada tribunal tem um critério. Muitas vezes, execuções piloto, que englobam um número, 100, 2, 3, ou valores, pelo valor acima de 7 dígitos, por exemplo. Por quê? Porque não dá para eu fazer no boteco da esquina. Porque no boteco da esquina, são muitos botecos, se eu for fazer, eu não dou conta. É impraticável. E é um dado da realidade. A pessoa fala, mas eu tenho direito aos meus 5 mil reais, eu ganhei. Sim, mas é numa ponderação e também por uma questão de política judiciária. A questão que está por trás é a mesma situação recursal que a gente tem, cada vez limitando o acesso às cortes superiores, enfim, e essas discussões que a gente tem no âmbito do processo, aqui também é uma questão que envolve política judiciária. Agora, quando eu vou dar um salto aqui para o Cisbajude. O Cisbajude está sendo muito criticado porque ele prometeu muita coisa, não entregou o que prometeu, né? Agora vamos ver, parece que está aí na iminência de sair a Teimosinha, né? Que era o SABB que tinha antes, agora iria com esse nome de Teimosinha, que é aquela história na opção de bloqueio, né? Que faz a dívida de 10 mil, mandei a ordem de 10 mil, pegou 1.000, já sai automaticamente, o servidor só reinclui o diretor ou o juiz pela diferença, né? Mas já sai a minuta feita, não tem que fazer de novo. Então, isso significa o quê? Que eu incluo uma vez, e ele fica toda vez, e assim já não, ele volta para o sistema. E aí eu vou só incluindo novos. Então, chega uma hora que eu estou lá com 100, 150 e vai replicando. O Cisbajude não trouxe isso, mas isso no bloqueio. E tantas outras questões o Cisbajude não tem correspondido ainda. Mas o fato é que está lá, a tendência é que nas novas versões e vem a regulamentação trazendo uma cobrança maior dos bancos, não é? Mas enfim, o que o Cisbajude oferece para a gente?
O extrato mercantil, que é aquele extrato padrão do banco, que a gente tira lá na internet agora, né? Na tela do computador, mas antes a gente imprimia aquele extrato. E que ele é importante. Por que ele é importante? Porque eu quero saber, às vezes, se uma conta está sendo movimentada ou não. Eu não preciso saber para onde movimenta. Eu quero saber só se tem dinheiro ou não. Por exemplo, eu fiz uma determinação para o banco, uma penhora de valor, o Bacenjude deu negativo, mas depois eu olhei, no mesmo dia, eu vi lá que o sujeito recolheu o depósito recursal, eu falei, mas se o Bacenjude deu negativo, como é que tem dinheiro? Eu vou lá e tiro um extrato. Eu não preciso fazer essa devassa na vida da pessoa. Então, o advogado, às vezes, tem esse feeling, fala, bom, a Clevis, ele não defere o Simba, né? Ele não defere o Cisbajude no módulo avançado lá de pesquisa patrimonial e tal. Então, eu vou pedir só o extrato mercantil, que para mim pode ser que seja suficiente. E aí, muitas vezes, obtenho o deferimento. Me parece que não é, eu vejo algumas pessoas defendendo, mas aí com todas as vênias, me parece que não é possível eu deferir o extrato, a busca do extrato mercantil, para saber que data eu vou fazer o bloqueio. Alguns advogados, já vi alguns advogados pedirem. Por quê? Porque o extrato mercantil demanda o afastamento do sigilo. E o bloqueio, eu estou falando lá da pesquisa básica, a menos que eu afaste o sigilo bancário, né? Tem uma decisão fundamentada afastando o sigilo bancário. Falando, por hora eu vou fazer o extrato mercantil. Mas já que afastou o sigilo, geralmente vai com tudo. Além disso, o extrato de movimentações financeiras, de movimentação, né? Que é o padrão Simba, que ele indica a origem e o destino do dinheiro. Isso já é o afastamento propriamente, vamos dizer assim, do sigilo, que traz um leque de informações muito grande. Aí a gente cria alguns parâmetros na hora de emitir o relatório, por exemplo, que só apareçam informações, vou mandar aqui pelo chat. Só aparecem informações de, por exemplo, acima de determinados valores, transações acima de determinados valores, ou não, eu quero pegar informações menores. Agora, esse extrato de movimentação ele é tão interessante que ele mostra, por exemplo, os saques. E tem umas questões que eles usam, inclusive no caso do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, lá que envolvia o Queiroz, né? Eles pegaram com isso, com o Simba, eles pegam o saque, né? Quando a pessoa começa a operação bancária, ela faz o saque lá de 70 mil, 100 mil reais. E o caixa abre e depois fecha a tarjeta lá. E depois fecha. Aí eu consigo descobrir quais movimentações foram feitas. Então, fiz um saque de 100 mil, saí, atravessei a rua, ou fiz pagamentos lá mesmo? Né? Porque eu vou lá, saco e faço vários depósitos. Então, com isso, consegue descobrir também essa informação. Mas, enfim, é uma gama muito grande de informação, que é o que a gente fala que é na rota, né? Na trilha do dinheiro sujo. O que é muito importante. Né? Bom, além disso, dá para obter o extrato de aplicações financeiras, que também é muito importante para saber a questão de ocultação de patrimônio. Aí tem toda aquela questão do entendimento já do STJ com relação à previdência complementar, né? Hipóteses em que poderia ser utilizado como ocultação, como blindagem, que em algumas situações poderiam ser penhoráveis, né? Fatura de cartão de crédito. Fatura de cartão de crédito aparece o cafezinho que a pessoa tomou. E quando eu atuava lá no núcleo de pesquisa avançada em Campinas, eu manuseava bastante, né? Vinha a fatura que a gente recebe em casa, ela vem para o juiz. Né? Então, é por isso que eu falo que pela fatura você sabe tudo da vida da pessoa, né? Bom, proposta de abertura de conta. Mas para que a proposta de abertura de conta? Porque na proposta de abertura de conta, a pessoa fala que ela tem dinheiro. Mas você tem renda, opção declarada ou não declarada? Não, eu tenho lá uns imóveis, não está no meu nome, não, sabe? Mas tem lá 20 mil por mês. Aí ele coloca lá e o gerente anotando tudo. Depois, isso pode ser usado na investigação patrimonial. Contrato de câmbio, isso envolve, especialmente aqui no Mato Grosso, né? Às vezes importação de máquina agrícola, é muito comum ter contrato de câmbio, além de movimentação de câmbio, que é remessa ou recebimento de valores. E cópia de cheque, também é possível obter cópia de cheque. Cópia de cheque, apesar de ser cada vez menos usual a utilização de cheque, ainda é usada principalmente para transações imobiliárias, por exemplo, e algumas outras transações que às vezes vai lá dar o sinal, né? A gente dá o sinal, muitas vezes em cheque.
pode ser um indicativo, por exemplo, a aquisição de um imóvel em nome de terceiro, porque se o executado ele vai lá e já compra direto o imóvel em nome do terceiro, porque se ele passa por nome do terceiro, a gente consegue rastrear. Mas se ele compra em nome do terceiro, muitas vezes é difícil. Então, a cópia do cheque e as outras transações, elas podem indicar que é o esvaziamento patrimonial, mas, na verdade, já de forma, adquirindo já em nome diretamente da pessoa. E a gente vê bastante isso acontecer. Agora, para a gente falar dos motivos, os principais motivos de indeferimento. Por que muitas vezes o juiz indefere? Eu listei aqui 8 motivos, 7 na verdade, porque os principais motivos de por que há indeferimento. Muitas vezes o pedido é inoportuno, né, feito no momento errado, então a gente vê muito comum, doutor, já não deu Bacen, não pesquisou, não comprou carro, então eu quero o afastamento do sigilo bancário. Não tem a possibilidade. A gente não pesquisou se ele tem imóvel, a gente não pesquisou, tem ferramenta de acesso público para saber se ele tem aeronave. Não vou, vamos trazer outros elementos. Né? Pedido genérico, assim, eu acho que é o campeão, que é o procedimento de execução simples, ponto, ou com todas as ferramentas, e traz lá 30, 40, 50 ferramentas, que é o listão que a gente chama, né? Esse pedido genérico tem grande chance de indeferimento. Ou se tem fundamentação específica, aí eu trago aqueles fundamentos, né, que demandam fundamentação específica para cada caso. Quando a medida é desproporcional, que está diretamente relacionado com as anteriores. Quando a medida é inadequada, né? Inadequada, a gente vê o quê? A pessoa quer o afastamento do sigilo bancário, traz todos os elementos, ela muitas vezes é a hipótese, mas na verdade por exemplo, um caso de família, e a pessoa quer descobrir outra coisa, né? Tem um desvio de finalidade, aí quer descobrir uma relação extraconjugal, qualquer outra coisa equivalente, na verdade, mais por vingança, por exemplo. Eu já vi isso em alguns casos. Quando a medida é desnecessária, isso também é um dos campeões. Medida desnecessária quer dizer, o sujeito tem veículo, só tem que manter o veículo em nome do filho de 4 anos. Então lá, bate foto do carro, da placa, filma ele andando no carro, leva para o juiz e fala, doutor, esse carro aqui, eu vi dizer, tá em nome de quem? Aí olha lá, tá em nome do filho de 4 anos. Não, mas não é possível. Recebeu de doação do tio. Aí você vai investigar, as revisões são feitas tudo pelo executado, o pagamento foi feito pelo executado, tudo pelo executado. Comprou, fez a transação do tio que doou para o sobrinho, que é o filho do executado. Isso não é ficção, não, é caso que eu peguei. Indícios de ocultação de bens, dinheiro, valores, fraudes ou simulação. Esses são os campeões de motivos de indeferimento. Aqui consta que minha internet está instável, mas parece que estão ouvindo, não é? Eu vou finalizar, mas antes de finalizar, para finalizar, na verdade, eu vou trazer aqui uma frase do professor Maurício Godinho, que diz que o processo judicial sem eficiência, celeridade e efetividade é veículo que não atende ao comando constitucional expresso na Constituição Federal. Por tudo isso é que eu tenho estudado e defendido, né, a utilização das ferramentas eletrônicas, inclusive de afastamento de sigilo bancário, com parcimônia, respeito aos direitos fundamentais, claro, mas também sempre com foco na efetividade, que interessa ao devedor, ao credor, a toda a sociedade e ao Estado. Porque o devedor de boa-fé quer pagar aquilo que deve, ele não quer pagar mais do que deve, não quer envolver terceiros, ele quer pagar aquilo que deve. Né? E então a efetividade interessa a todo mundo. Né? Então, eu encerro aqui com essa frase, devolvo a palavra à mesa e, novamente, agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ulisses Taveira, por conceder esse tempo para nós. Foram muito esclarecedoras, ainda são desafios a serem enfrentados, né, até que a gente consiga efetivamente implantar, aderir realmente esses métodos de execução, mas agradeço
E já fica o convite para o senhor participar dos nossos próximos eventos. Execução é um tema em alta, é um tema que sempre está nas pautas da Comissão do Direito do Trabalho. Fica aqui o nosso agradecimento em nome da comissão. Muito obrigada. Caminhando para o fim, gostaria de agradecer, então, todos os palestrantes que fizeram parte do nosso evento, agradecer todos os membros que estão presentes, gostaria de agradecer aos meus alunos, tem alguns alunos que estão aqui conosco também, e fazer um agradecimento público à presidente da nossa Comissão de Direito do Trabalho, Roberta Borges, por nunca medir esforços, por sempre atender todos os pedidos da diretoria, dos membros, por estar ali sempre disposta e dar o seu melhor. O resultado desse evento, que eu tenho certeza que foi um sucesso, é em decorrência dessa energia positiva que você manda e nos envolve. Muito, muito, muito obrigada. Passo a palavra a você agora. Ai, ai, ai. Tomar manteiga hoje, ainda fica falando essas coisas. Ó, gente, a gratidão é imensa. Gostaria muito de agradecer. Vejo que a Carol ficou, acho que ela ainda está conosco. Estou vendo o Vinícius aqui também, o professor Ulisses. O coração da gente fica explodindo de alegria de saber que a gente pode contar com estrelas como vocês, que contribuem tanto com a nossa capacitação. Nós estamos, sim, num momento adverso, mas eventos como esse nos dá uma motivação, nos ajuda, né, a seguir nosso caminhar aí nessa nova situação que a gente está vivenciando, a gente tentar buscar novas perspectivas, tentar superar aí as dificuldades pessoais, tecnológicas e de toda a ordem que nós estamos passando. Não é fácil, a gente entra numa sala de audiência, a gente sabe que às vezes o juiz não sabe como se portar, nós não sabemos também como nos portar, e a gente está reescrevendo a história aí, né? Nós somos ponta de lança aí para os próximos que virão, e a gente precisa enfrentar isso tudo com muita ética, com muita dignidade, com muita coragem, com muita perseverança. Eu gostaria muito de agradecer todos os membros, todos os presentes que participaram. Nosso evento foi um sucesso, a repercussão foi maravilhosa. Nós já estamos com projetos engatilhados em decorrência desse evento, que tamanha repercussão que foi. Então, os palestrantes podem nos aguardar que terão novos contatos, com novos projetos, com novas parcerias, com outros eventos. E, enfim, só agradecer a presença maciça de tanta gente até o momento, e vou passar a palavra para o meu parceiro, meu amigo do coração, presidente da Comissão de Direito Sindical, para dar uma boa noite. Então, fiquem com Deus e até o próximo evento. Olá, boa noite a todos, boa noite aos palestrantes da noite, doutora Ulisses Taveira, doutora Carolina Tupinambá, obrigado pela presença, obrigado pela paciência, né? Mandando mensagem para ela, tem tal dia não posso, então vamos outro dia, aí cancela, então não vai dar, daqui a pouco vamos de novo, né? Mas ela de uma educação ímpar, de um afeto grande pela advocacia, ela falou assim, a data que vocês colocarem eu irei participar, e fez isso com maestria, né? O que lhe é peculiar, com certeza. Então, agradeço a doutora Carolina Tupinambá, vejo aqui também o doutor Vinícius Taveira, que foi nosso palestrante de ontem, né? Também só elogios, obrigado, né? Já fizemos a aquisição do livro do Ulisses e do Vinícius já, pelo nosso escritório aqui, já para poder qualificar os nossos advogados aqui do escritório. Então, agradecemos muito pela presença dos senhores aqui. Em especial, agradeço ao AB Mato Grosso, por sempre estar ao lado da advocacia. Em nome da ESA, também sou conselheiro curador da ESA do Mato Grosso, então, em nome da ESA, eu agradeço ao AB Mato Grosso, agradeço às comissões que se engajam para trazer palestras tão importantes para a advocacia, né? Então, essa a função da OAB e da ESA, levar conhecimento para o advogado, e é para isso que nós trabalhamos dioturnamente e de forma gratuita, todos sabem,
mas é para que nós possamos sempre fazer uma advocacia mais fortalecida. Tá? Hoje, eu, como presidente da Comissão de Direito Sindical também do Estado de Mato Grosso, não posso deixar de registrar que hoje perdemos um dirigente sindical, né, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cimento, Cal e Gesso, do Estado de Mato Grosso, para a Covid-19. Então, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, né? Sabemos que nós não podemos ficar em casa, mas tenham atenção à saúde, porque realmente é complicado, né? Então, perdemos um grande líder sindical aqui no Estado, e que Deus o tenha e que Deus nos proteja, porque somente Ele em nossa vida pode fazer a diferença. Tá? Então, agradeço a todos, me desculpe por me estender, e boa noite, e que a gente consiga superar isso, e em breve estaremos na Justiça do Trabalho, todos tomando um cafezinho, daquela sala que é tão casa nossa, a sala da OAB, dentro da Justiça do Trabalho, a gente chega lá e a gente se sente em casa, porque eu vejo advogados lá que são praticamente irmãos, mesmo que na hora da audiência a gente sente de lados opostos, mas a gente sai e toma cafezinho e conversa como se fosse da mesma família, e somos da mesma família, família OAB, família advogados, tá bom? Mais uma boa noite a todos, não sei se o presidente da ESA está aqui, o Bruno, se ele quer falar alguma coisa, não estou ouvindo, mas de toda forma, então, encerramos o nosso webinar de Direito do Trabalho e Sindical, ok? Gente, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e se cuidem.